Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da leitura do capítulo 21, aspectos práticos do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes. E no vídeo anterior nós lemos até a salvação de uma forma geral, agora vai ser salvação específico. Pai, em nome de Jesus, vimos a Ti em oração e fé, crendo. Está escrito em Tua palavra que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Tu desejas que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade divina. Que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Trazemos, portanto, diante de Ti, você coloca o nome da pessoa, ou das pessoas que você tem como uma listinha, né? Ordenamos ao Deus deste século que tem cegado os olhos de fulano, que o solte agora, em nome de Jesus. Resistimos ao espírito de cegueira espiritual e incredulidade que opera nele e exigimos que se retire agora, na autoridade do nome de Jesus. Colocamos uma reivindicação sobre ele para que venha para o reino de Deus. Pedimos-te, Senhor da Seara, que envie os mensageiros certos ao encontro de fulano, ao longo deste dia, para que compartilhe as boas novas do Evangelho de um modo especial, para que ele as ouça, compreenda e creia. Cremos que ele não terá condições de resistir à convicção do Espírito Santo, mas que tu, ó Pai, o trarás ao arrependimento pela tua graça e teu amor. Confessamos que fulano confessará que Jesus Cristo é o Senhor e crerá que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Referências bíblicas: Lucas capítulo 19, verso 10, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, Mateus capítulo 18, verso 18, Mateus capítulo 9, verso 38, Romanos capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 10, verso 9. Número 4. Orando pela Igreja de Cristo. O reino de Deus é certamente maior do que a nossa igreja local ou mesmo denominação. Eis alguns dos motivos que devem estar constantemente em nossas intercessões: a unidade do corpo, o mover do Espírito e todos os pastores. A unidade do corpo. João 17 é a grande oração de Jesus que poderemos trazer de contínuo em nossos lábios. Há um modelo de oração na página 281. O mover do Espírito na vida de cada crente. Atos 2, verso 4, Atos 17, verso 21, Isaías 61, do verso 1 ao 6. Todos os pastores e obreiros em geral, uma das orientações que recebemos foi colocar em nossa sala de oração o nome de todos os pastores da cidade onde estamos, juntamente com suas esposas e filhos, para intercessão. Podemos sugerir-lhes que aliste os nomes que você conhece e amplie sua lista, quem sabe, das igrejas e pastores do seu bairro. Os diversos ministérios que Deus tem levantado. Não há quem tenha o Espírito de Deus sem medida. Só Jesus o teve, mas o corpo de Cristo de Deus sem medida. Mas o corpo de Cristo na terra, como um todo, tem. Daí a existência de diversos ministérios. A cada um Deus dá uma medida de unção e todos se completam. Nenhum é mais importante do que o outro e todos precisam das intercessões dos santos. 5. Pedido pelo governo. Recebemos este ano uma orientação do Espírito como estratégia de oração. O que ele nos deu em relação ao país, você poderá fazer em relação à sua cidade. Deus dá importância ao nome. Arão levava sobre seus ombros e o peito os nomes das tribos de Israel, como está escrito: e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Êxodo capítulo 28, verso 12. Êxodo 29, capítulo 29, verso 30 e 38. Eis a direção: colocar listas em letras grandes nas paredes da nossa sala de oração, onde os guerreiros oram os seguintes nomes: do presidente,
dos ministros e seus respectivos ministérios, dos membros do Senado, dos membros do Congresso, dos governadores com seus estados e todos os prefeitos com os respectivos municípios, são alvo de constante oração pelo nome e permanece em memória diante de Deus continuamente. As paredes estão cobertas de nomes e mapas. Houve até um incidente engraçado. Há 2 dias, a pastora Ilelane disse-me que colocaram os nomes dos prefeitos na nova sala em São José dos Campos, mas a porosidade da parede não sustentou a cola. Ela então falou: os prefeitos amanheceram todos no chão, ao que repliquei: não, Lelane, caíram prostrados diante de Deus na sala de oração. E este é de fato nosso alvo, que todos que estão em posição de autoridade reconheçam o senhorio de Jesus Cristo e se prostrem aos seus pés e o sirvam. Nossa sugestão é que você faça isso em relação à sua cidade, com os vereadores. Sua lista poderá incluir o presidente, ministro, o governador do estado, o prefeito e os vereadores de sua cidade. Enquanto você ora, o Espírito pode dar novas direções práticas para alcançar essas vidas, como o envio de uma carta, uma literatura ou um convite para participar de algum culto. O importante é ir dando os passos que vão sendo revelados a ele, e ele acrescentará os novos. Oração pelo presidente e governo. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças pelo nosso presidente e seu governo. Trazemos em oração diante de ti homens e mulheres que estão em posição de autoridade. Intercedemos pelo presidente, senadores, deputados, governadores, prefeitos, forças armadas, por todos aqueles que de alguma forma exercem autoridade sobre nós. Que teu Espírito repouse sobre eles, que a sabedoria divina entre no coração do presidente e o conhecimento lhe seja agradável. O bom siso o guarde e a inteligência o conserve, o entendimento livre do caminho mau e de maus homens. Pai, pedimos-te que cerques o presidente com homens e mulheres que inclinem os ouvidos aos teus conselhos e façam o que é reto diante de ti. Que eles sejam levados ao caminho da obediência e à integridade para que possamos viver em paz, piedade e honestidade. Oramos para que o justo permaneça no governo, aqueles homens e mulheres irrepreensíveis aos teus olhos. Sim, Pai, que eles permaneçam em posições de autoridade, mas que os ímpios sejam eliminados do nosso governo e os desonestos sejam desarmados. Tua palavra declara que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Recebemos tua bênção. Pai, tu és nosso refúgio e fortaleza nas horas de tribulação. Entre parênteses, inflação, recessão, desemprego, opressão, desespero. Fecha parêntese. Declaramos, portanto, com nossa boca que teu povo habita nesta terra em segurança e que prosperamos abundantemente. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Está escrito em tua palavra que o coração do rei está na mão do Senhor e que o inclinas para onde queres. Cremos que o coração do nosso presidente está nas tuas mãos e que suas decisões serão orientadas por ti. Louvamos-te porque as boas novas são pregadas livremente em nossa terra. A palavra do Senhor prevalece e cresce poderosamente no coração do povo. Glória ao teu nome, pois pelo Brasil e pelos seus líderes, que todos eles creiam em Jesus Cristo e o confessem como Senhor. Referências bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 3, Romanos 8, verso 37, Provérbios 2, verso 10 ao 12, Provérbios 21, verso 22, Provérbio 21, verso 1, Salmo 33, verso 12, Salmo 9, verso 9, Atos 12, verso 24, Deuteronômio 28, verso 10 e 11 e Romanos 10, verso 9. Número 6. Orando pelas nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, verso 8. Nosso raio de ação é o mundo inteiro. A comissão que Jesus nos entregou abrange a toda criatura. Marcos 16, verso 15, Mateus 18, verso 20. Um bom plano é orar por um determinado país cada dia ou algumas durante a semana. No livro Orando a Palavra, juntamente com a oração pelas nações, aparecem os nomes de todos os países.
A oração você poderá encontrar neste livro, dentro da hora de oração, na página 283. Número 7. Por Israel. Temos uma dívida para com a casa de Israel. Compete-nos pela intercessão gerar sua redenção. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, verso 6. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, invoco tua palavra a favor de Jerusalém e todo Israel, proclamando que tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, já é vinda a sua hora, porque quando edificares Sião, o Senhor aparecerá em sua glória. Poderoso de Jacó, Santo de Israel, nossos olhos têm contemplado o cumprimento das profecias quanto à restauração física do Estado de Israel. Isso nos garante que é chegada também a hora de sua redenção espiritual e oramos pela paz de Jerusalém. Venha a paz do Messias, Cristo Jesus, o príncipe da paz, sobre Jerusalém. Reina a paz dentro dos seus muros e prosperidade física, emocional e espiritual em seus palácios e todas as moradas, ou toda a terra de Israel. Já é vinda a sua hora. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a ti nesta hora é a favor de todos os filhos de Israel, para que sejam salvos, sejam iluminados os olhos do seu entendimento, para reconhecer Jesus como seu Messias, e o recebam dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Já é vinda a sua hora, é tempo de chegar à sua plenitude, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vinda dentro dos mortos, é chegada a sua hora. Pai, és poderoso para enxertar de novo os judeus em sua própria oliveira. Por causa dos gentios, foram endurecidos em parte até que haja entrado a plenitude destes. Esta é a hora. Salva todo Israel, como está escrito. Virá de Sião libertador e apartará de Jacó as impiedades. Tua palavra declara que, quanto ao evangelho, eles são inimigos por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os teus dons e vocação são irrevogáveis. Ó Deus de Israel, é tempo de te compadecer de Sião, de removeres o véu e quebrares o coração. É chegada a sua hora. Prometestes restaurar a sorte de Judá e de Israel e os edificar como no princípio. E isso hoje se vê. Purifica, portanto, Israel de sua iniquidade com que pecou contra ti, e perdoa todas as suas iniquidades e transgressões. Dissestes: há esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Hoje milhões já voltaram. Portanto, é tempo de firmares com a casa de Israel nova aliança. Imprime-lhes na mente as tuas leis, também no coração lhas escreve. Sê o seu Deus e sejam eles o teu povo. É chegada a sua hora. Pai, dissestes que te fizéssemos lembrado das tuas promessas pelas nossas orações. Vendo o lado físico da promessa já cumprido, coloca diante de ti, crendo que a cumprirás nesta geração. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei dentre a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais as minhas ordenanças, e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Assim se cumpra, é chegada a sua hora. Senhor meu Deus, proclamo que Israel será salvo por ti, com uma salvação eterna. Assumo o meu chamado de atalaia sobre os muros de Jerusalém, e não me calarei, nem de dia, nem de noite, como teu servo, que pelas minhas orações te faço lembrado das tuas promessas, não descansarei, nem de ti darei descanso, até que estabeleças Jerusalém e as ponhas por objeto de louvor na terra.
É tempo de te compadecer de Sião. É chegada a sua hora. Referências bíblicas. Salmo 102, verso 13 e 16. Salmo 122, versos 6 e 7. Romanos capítulo 10, verso 1. Mateus capítulo 23, verso 39. Romanos capítulo 11, verso 12, 15 e 23. Romanos capítulo 11, verso 25, 27 até o 29. Jeremias 33, do verso 7 ao 9. Jeremias 31, verso 17, 31 e 33. Até o próximo vídeo.